Disseram que o motor a combustão interna havia chegado ao fim. Afirmaram que o amanhã seria silencioso, dependente de tomadas e amarrado à infraestrutura elétrica. Estavam enganados. Enquanto os titãs, Tesla, BYD e a aristocracia elétrica, se ocupavam em uma disputa intensa por autonomia de baterias e tempos de recarga, um player fora do radar avançava discretamente. E, enquanto o mundo se encantava com a promessa do lítio, a Mazda refinava um espectro esquecido. Imagine uma máquina que desafia os dogmas da mobilidade contemporânea. Um veículo elétrico que dispensa a tomada. Um automóvel com entrega suave e silenciosa, quase espacial, mas com autonomia irrestrita de um tanque de combustível. Soa como uma anomalia, quase uma ilusão. No entanto, não é ficção científica. É o renascimento do motor rotativo. E ele não retornou para cumprir papel coadjuvante, voltou para questionar a própria lógica das estações de recarga. Estaria a revolução elétrica prestes a colidir com seus próprios limites? Teria o setor apostado na solução equivocada desde o início? O mercado sente o impacto. Os grandes grupos demonstram inquietação. E o motivo disso está prestes a ser revelado. Esta é a trajetória do motor que se recusou a desaparecer. As transformações estão aceleradas, e compreender o futuro exige estar no controle. Para entender a tecnologia, é preciso conhecer quem a impunha. Esta é a história do concorrente silencioso, do azarão que reage. Para isso, é necessário voltar no tempo. Hiroshima, década de 1920. Surgia a Toyo Kogyo, inicialmente dedicada à produção de cortiça e ferramentas industriais, longe do universo automotivo. Mas o destino reservava outro traçado. Em 1931, as ferramentas deram lugar aos motores. Nascia o Mazda Gol, um modesto caminhão de 3 rodas que carregava não apenas carga, mas as aspirações de um país. A guerra trouxe devastação, mas, das ruínas, a empresa renasceu. Enquanto concorrentes optavam por caminhos conservadores, com sedãs previsíveis e soluções seguras, a Mazda ousou pensar de forma circular. O objetivo não era apenas transportar pessoas, mas provocar sensações. Nos anos 1960, o mundo testemunhou o lançamento do Cosmo Sport 110S. Baixo, sofisticado e impulsionado por um coração que não pulsava em movimentos lineares, mas girava. Assim começava a era do rotativo. Aquilo foi mais do que inovação técnica, foi um posicionamento. Hoje, esse espírito inconformista está presente em mais de 120 países. Não se resume a aço e borracha, mas a conexão entre homem e máquina. A filosofia sustenta que o automóvel não é uma simples ferramenta, e sim um companheiro. Dirigir não é obrigação, é experiência. E quando parecia que o motor rotativo havia sido enterrado por normas ambientais rigorosas e exigências de eficiência, a Mazda demonstra que lendas não desaparecem, elas se transformam. A empresa aguardou, analisou e agora se reposiciona. À primeira vista, seus números podem parecer modestos diante de gigantes como a Toyota ou do império elétrico da Tesla. Mas dimensão é um conceito enganoso. Um samurai não é avaliado pela estatura, e sim pela lâmina. Em 2023, 1,2 milhão de pessoas não adquiriram apenas um carro, aderiram a uma visão. Das avenidas americanas às estradas sinuosas da Europa, a Mazda consolidou um território que muitos apenas observam à distância, o luxo acessível. Enquanto grande parte da indústria avançava de forma apressada rumo aos veículos elétricos, trocando tanques por cabos em clima de urgência, a Mazda manteve sua estratégia. Não abandonou o motor a combustão, aprimorou-o. Aposta reforçada na linha Skyactiv, mostrando que eficiência não se limita a baterias. Trata-se de engenharia refinada, quase orgânica. A empresa permaneceu no centro do tabuleiro, equilibrando combustão e eletrificação, sem se comprometer totalmente com um único caminho até que o cenário fosse favorável. Uma estratégia de contenção antes do movimento decisivo. Uma participação global de 2% pode parecer discreta, até se observar quem está por trás da produção. Takumi, artesãos japoneses altamente especializados, dedicados a cada detalhe, cada curva, cada acabamento, guiados pela filosofia de design Kodo, a alma do movimento. Mesmo parado, o carro transmite a sensação de avanço. Agora, porém, o foco retorna ao núcleo da máquina. Enquanto BYD e Tesla concentravam esforços na disputa pelo lítio, a Mazda trazia de volta um velho conhecido, o motor rotativo. Por décadas, ele foi o insubmisso das estradas. Compacto, suave, baseado em um triângulo giratório em um mundo dominado por pistões verticais. Mas havia desafios. Consumo elevado.
Temperaturas extremas. Genial, porém falho. Como, então, aperfeiçoar um ícone? Não se altera sua essência, ajusta-se sua alimentação. É aqui que surge o ponto de inflexão, o detalhe que faz o setor reconsiderar suas certezas. Injeção direta. O rotativo antigo funcionava como uma mangueira de alta pressão, força bruta, pouca precisão. O combustível se dispersava, e a eficiência se perdia. A nova configuração é diferente. Trata-se de um sistema cirúrgico, controlado eletronicamente, que injeta o combustível diretamente na câmara de combustão com exatidão milimétrica. Nada é desperdiçado. Cada partícula de combustível é convertida em energia. O movimento instável do passado foi disciplinado pela lógica digital do presente. O resultado é um motor rotativo que consome como um híbrido, mas opera com a suavidade de uma turbina. Mais torque, menor consumo, críticas em silêncio. Contudo, combustível é apenas parte do desafio. Para confrontar os gigantes elétricos, era preciso dominar o calor. E foi nesse ponto que a engenharia mostrou seu lado mais rigoroso. O calor sempre foi o adversário. Durante décadas, o rotativo carregou a fama de superaquecer, trabalhar no limite e falhar. A Mazda não se limitou a ajustes superficiais. A empresa revisou os princípios da eficiência térmica. Entrou em uma nova fase de controle absoluto da temperatura. Dentro da câmara, sistemas avançados de refrigeração envolvem o conjunto como uma armadura tecnológica, direcionando o fluxo térmico com precisão. Não se trata mais de combater o calor, mas de administrá-lo. O conceito recebeu o nome de motor termicamente equilibrado. Uma unidade que mantém desempenho consistente tanto sob o sol intenso do verão quanto nas manhãs frias do inverno. Opera sempre na faixa ideal, garantindo longevidade e confiabilidade. Afinal, o calor não é o único inimigo da eficiência. O atrito continua sendo o ladrão invisível, subtraindo desempenho antes mesmo que ele alcance o asfalto. Então, a Mazda decidiu ir além do óbvio e avançou até a escala microscópica. Reduziu massas, aliviou cada componente móvel e, em seguida, aplicou um revestimento de carbono tipo diamante. Sim, diamante, o material mais resistente conhecido, agora protege as partes internas do motor, diminuindo o atrito a níveis quase inexistentes. O efeito é imediato: silêncio. O antigo som característico do rotativo desaparece, substituído por um murmúrio quase imperceptível. À primeira impressão, pode parecer que o motor está desligado. Na realidade, ele apenas desliza. O nível de suavidade alcançado rivaliza diretamente com os próprios motores elétricos que ele se propõe a desafiar. E é aqui que a engenharia se aproxima do extraordinário: o tamanho, ou, mais precisamente, a ausência dele. Não se trata de um bloco maciço e pesado. É uma peça compacta, tão discreta que se integra com naturalidade ao lado da bateria e do motor elétrico. Trata-se de uma joia mecânica capaz de entregar desempenho de peso pesado em uma estrutura ultraleve, liberando espaço para o que realmente importa: mais capacidade de bateria ou maior conforto interno. Mas seria um erro subestimar esse conjunto pelo porte. Dentro desse pequeno colosso opera um cérebro sofisticado, uma ECU avançada que monitora o funcionamento do sistema em tempo real, ajustando a mistura de ar e combustível em frações de segundo. Seja avançando lentamente no trânsito urbano ou acelerando em alta velocidade na estrada, o motor se adapta instantaneamente. Não é apenas mecânica, é inteligência aplicada. Ainda assim, o aspecto mais inquietante para empresas como Tesla e BYD não está apenas no motor em si, mas na forma como ele é empregado. A Mazda virou o jogo. Esse motor rotativo não movimenta as rodas. Vale reforçar, ele não traciona o veículo. Sua função é gerar energia. Atua como uma central elétrica embarcada, produzindo eletricidade para alimentar a bateria, que então aciona o motor elétrico. O resultado é o torque imediato e a condução silenciosa de um veículo elétrico, sem ansiedade constante por pontos de recarga. Essa é a verdadeira revolução do extensor de alcance. Enquanto concorrentes investem fortunas em redes de carregamento rápido, a Mazda simplesmente eliminou a dependência delas. Mais resistente, totalmente vedado e preparado para o longo prazo. E quando se fala em futuro, trata-se do futuro concreto. O sistema é compatível com múltiplos combustíveis. Gasolina no presente, hidrogênio adiante, combustíveis sintéticos nos próximos anos, todos são possibilidades. Enquanto o setor ainda debate sobre tomadas e infraestrutura, a Mazda construiu uma ponte sólida entre o hoje e o amanhã. É o maior incômodo possível para a indústria de veículos elétricos.
Por que esperar dezenas de minutos para recarregar quando é possível reabastecer em poucos instantes e seguir viagem? Zero ansiedade, liberdade total. A fluidez de um elétrico aliada à confiabilidade da combustão. Agora, os dados entram em cena, e eles explicam por que o chamado caminho do meio pode ser, na prática, o patamar mais elevado. Ao pressionar o acelerador, o mundo parece perder nitidez. Não há atraso, nem trocas perceptíveis, apenas uma entrega contínua e imediata de força. A sensação é de deslocamento linear, como se nada prendesse o veículo ao chão além do horizonte. É um torque que surpreende, típico de grandes pacotes de bateria. Mas aqui está o detalhe intrigante: não é possível identificar a origem exata da potência. Elétrica. Combustão? A resposta se dissolve. A transição é tão refinada que se torna invisível. O motor entra em ação, recarrega o sistema e retorna ao repouso, tudo sem que o condutor perceba qualquer variação. Nada de vibrações, trancos ou ruídos abruptos. Apenas um fluxo constante de energia. O silêncio domina. A estrutura recebeu painéis de absorção acústica e soluções avançadas de controle de vibração que neutralizam praticamente todo o som mecânico. O resultado é uma cabine que rivaliza com o luxo dos elétricos mais sofisticados, enquanto abriga, discretamente, uma usina sob o capô. E então surgem os números, aqueles que incomodam engenheiros do setor elétrico. Um EV convencional costuma oferecer algo entre 400 e 500 km em condições ideais. A Mazda projeta o dobro disso, algo entre 800 e 1000 km. Distâncias capazes de atravessar regiões inteiras enquanto outros veículos permanecem parados, aguardando uma barra de carregamento avançar lentamente. Por que interromper a jornada para carregar, quando é possível gerar energia em movimento? Trata-se da experiência elétrica sem amarras. Um conjunto mais leve resulta em um carro mais equilibrado, com dinâmica refinada e dirigibilidade precisa, quase musical. Fluido, natural e controlado. Não é apenas um ganho para o motorista, é um sinal importante para o meio ambiente. Ao ampliar a visão, o impacto se torna global. Esse motor não movimenta apenas veículos, influencia mercados inteiros. Grandes grupos como Volkswagen, Hyundai e Kia, que direcionaram bilhões para uma estratégia totalmente elétrica, começam a se perguntar se a escolha foi precipitada. As primeiras fissuras já são visíveis. Na Europa, onde a eletrificação avança rapidamente, mas a infraestrutura enfrenta limitações, a percepção começa a mudar. Consumidores se cansam de carregadores inoperantes e da insegurança quanto à autonomia. Buscam uma transição viável, e a Mazda apresentou uma das mais robustas. Analistas já projetam uma migração significativa em direção a esse modelo híbrido inteligente. Nos Estados Unidos, o cenário se amplia ainda mais. O público americano prioriza confiabilidade, potência sem complicação, liberdade sem planejamento excessivo. A proposta de abastecer e seguir viagem conversa diretamente com esse perfil. Especialistas estimam que a participação da Mazda possa crescer de forma acelerada, saindo de 2% para algo próximo de 5% em poucos anos. Em mercados emergentes como a Índia, onde a rede de recarga ainda é incipiente, essa solução vai além de um produto, torna-se uma necessidade. É uma inovação alinhada à realidade de países em desenvolvimento, que contorna a dependência de uma infraestrutura ainda inexistente. Uma resposta prática para o mundo real, não para um cenário idealizado. A Mazda não desenvolveu apenas um motor, criou uma chave estratégica para o mercado global. A Tesla construiu sua hegemonia defendendo um futuro exclusivamente elétrico, com a bateria como único caminho. A BYD seguiu essa trilha. A Mazda, no entanto, não pediu licença, redefiniu a rota. Ficou claro que inovação não está confinada a células de íons de lítio. O efeito dominó já começou. Empresas que apostaram tudo em elétricos puros agora revisam planos. Há sinais de que nomes como BYD e Hyundai retornaram às pranchetas para desenvolver seus próprios extensores de alcance compactos. A mensagem foi entendida. A Mazda não lançou apenas um veículo, alterou o rumo da indústria. O mercado financeiro percebeu rapidamente. Após a revelação do sistema, as reações foram imediatas, e investidores passaram a enxergar uma alternativa sólida, um caminho intermediário confiável para a próxima década, independente de uma infraestrutura de carregamento que ainda falha em grande parte do planeta. Analistas já começam a comentar, em tom reservado, que o avanço acelerado dos veículos elétricos pode encontrar um limite natural, perdendo fôlego à medida que essa nova geração de híbridos inteligentes ganha tração. E não há qualquer retrocesso ambiental nisso. Pelo contrário,
Reguladores da Europa e do Japão classificam essa abordagem como uma tecnologia de transição verde. Ao cortar emissões de forma significativa e elevar a eficiência térmica, a Mazda reposicionou o híbrido como protagonista. Trata-se de uma solução limpa, funcional e que desmonta a narrativa de que é preciso escolher entre preservar o meio ambiente ou otimizar o tempo. O paralelo é claro. Este é o momento do smartphone. Assim como o mercado abandonou teclas físicas em favor das telas sensíveis ao toque, a mobilidade vive agora uma virada semelhante. A era do feature phone automotivo chega ao fim, e o confronto entre o elétrico puro e o híbrido inteligente está oficialmente instaurado. A Mazda não entrou na disputa que todos travavam, optou por redefinir as regras. Enquanto concorrentes seguem debatendo tempos de recarga, a marca entrega algo mais valioso: autonomia real e liberdade de uso. Sinais de alerta já ecoam em polos estratégicos como Texas e Shenzhen. Durante anos, a cartilha foi simples: baterias cada vez maiores e carregadores cada vez mais rápidos. A Mazda, no entanto, inverteu a lógica ao levantar uma pergunta que desestrutura todo esse modelo. Se o veículo gera sua própria eletricidade, qual é a real necessidade da tomada? Esse questionamento atravessou salas de conselho e provocou desconforto imediato. Se é possível ter torque instantâneo e condução silenciosa, semelhantes aos de um Tesla, sem ansiedade de autonomia, sem planejamento excessivo e sem espera, por que aceitar um preço elevado? Esse é o receio que começa a circular pelo mercado. Investimentos bilionários em redes de supercarregamento passam a ser vistos sob outra ótica, menos óbvia. A conversa se espalha. O público busca respostas concretas, não projeções distantes. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.